Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um vídeo. Esse é o canal Stake Cheio e nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos desse sábado, dia 24 de maio de 2025. Então, se você quiser saber aí o que a gente pode ter de boas oportunidades para operar no trading esportivo nos jogos desse sábado, fica aqui comigo que eu vou trazer para vocês nesse vídeo aqui, beleza? Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever aqui no canal. É muito simples, é só clicar no botão aqui para se inscrever, você ajuda muito o canal a continuar crescendo. Deixa aquele like aqui no vídeo para fortalecer se esse conteúdo aí é do seu interesse. Também ajuda bastante o canal a crescer e ativa o sininho para receber notificações para você saber quando eu solto um vídeo novo aqui no canal ou quando eu estou entrando em live aqui, porque eu faço bastante live também e você pode trabalhar junto comigo aqui nos jogos durante o final de semana, beleza? Então tá dada a dica aí para vocês. Vamos falar então dos jogos de futebol que a gente tem nesse sábado. Temos vários jogos aqui, mas muitos deles não são tão relevantes assim para a gente analisar, então eu separei aqui alguns jogos que podem ser interessantes, que a gente pode encontrar alguma boa oportunidade aqui. Primeiro, vou começar falando aqui por ordem de horário, tá? A gente tem pela manhã, 11 horas da manhã, na verdade 11 horas e 1 minuto, começa o jogo que vale vaga na Premier League. Então a gente tem aqui as equipes da Championship que já classificaram, né? O Leeds, o Burnley já estão na primeira divisão e a gente teve aqui um playoff da terceira até a sexta colocação aqui da Championship, onde saíram o Sheffield e o Sunderland, os dois times que vão disputar aí a vaga para jogar a próxima edição da Premier League, tá? Então a gente tem um jogo aqui, eu particularmente não acompanhei esse ano a segunda divisão inglesa, mas a gente tem aqui duas equipes que já figuraram na Premier League, já tiveram aí em alguns momentos a possibilidade de disputar a primeira divisão inglesa. Obviamente são equipes com um orçamento bem menor do que a gente tem as equipes de primeira divisão, mas já tivemos aí em outras ocasiões equipes aí como o próprio Ipswich, que caiu para a segunda divisão agora, né? O Luton, que caiu para a segunda divisão de volta no ano passado, teve na Premier League aí times menores até em nível de estrutura e de elenco do que a gente tem aqui no Sheffield e no Sunderland. Tá? O Sheffield ele leva um pouco de favoritismo nesse confronto aqui, não só pela campanha que fez ao longo da competição, que é uma competição muito extensa e muito difícil de disputar, porque o nível técnico das equipes é muito parelho, né? Então o Sheffield ele acabou na fase de pontos aí, numa classificação melhor, né? Fez uma campanha melhor que a do Sunderland e como esse aqui é um jogo único e a gente não tem aqui ainda as prováveis escalações, a gente deve ter aqui o Sheffield mais inteiro para essa decisão aqui contra o time do Sunderland. Se a gente for pegar as estatísticas aqui, a gente tem um Sunderland que não toma gol nas últimas 4 partidas, no entanto, em 6 das últimas 8 partidas, os dois times bateram o over 2,5 gols, tá? Então, como é um jogo complicado para a gente trabalhar match odds, aqui é um jogo um pouco mais imprevisível pelo fato de ser um jogo único, num campo neutro, toda essa questão aí que envolve uma decisão dessas aqui. Trabalhar match odds num jogo desses aqui só faz sentido se você acompanhou essas equipes ao longo da competição, tá? Como não é o meu caso, esse tipo de jogo aqui eu separaria para trabalhar especificamente o mercado de over goals, tá? A gente tem aqui a odd do 2,5 pagando acima de 2,50, então é uma cotação que eu acho interessante para a gente tentar buscar eventualmente aqui alguma coisa no cenário de gols, tá? Mas eu não recomendo a vocês trabalhar correção de preço ou trabalhar alguma situação de match odds aqui, porque dificilmente a gente vai ter uma janela de superioridade mais ampla de alguma das equipes aqui. Deve ser um jogo bem parelho, um jogo muito disputado, né? Às vezes com um número grande de faltas e de cartões também, então se você trabalha aí o mercado alternativo de cartões nesse tipo de jogo, pode ser sim uma boa oportunidade. É preciso pesquisar aí
um pouco sobre o histórico da arbitragem que vai apitar essa partida para ver a média de cartões que o juiz distribui, mas a gente tem aqui um contexto de um jogo que pode ser um pouco mais truncado e a partir do momento em que uma das equipes abre o placar, o jogo se abre e a gente tem aí um cenário interessante para trabalhar gols aqui nesse confronto entre Sheffield e Sunderland, beleza? Bom, depois voltando aqui para os jogos do dia, a gente tem aqui já na parte da tarde, ainda de manhã que vão falar da La Liga, que a gente tem jogos que podem ser interessantes aqui na La Liga. O primeiro deles é o Real Madrid às 11h15 da manhã contra o Real Sociedad. Esse jogo aqui marca a despedida do Carlo Ancelotti aí como treinador do Real Madrid. Já foi anunciado aí como novo treinador da seleção brasileira. E a gente tem aqui um cara que treinou durante 5 temporadas, se não me engano, no Real Madrid. Ganhou 15 títulos, 3 mundiais, 3 Champions League, 2 La Liga, 2 Copa do Rei, 3 Supercopas da Europa. Então é um cara assim que tá já com o braço cansado de tanto levantar troféu, né? Um cara que fez uma história maravilhosa aí na sua passagem pelo Real Madrid, embora nessa temporada não tenha tido tanto êxito assim como teve nas temporadas anteriores, né? Não conseguiu chegar aí nas fases finais da Champions League, também não conseguiu alcançar o Barcelona na disputa pela La Liga, perdeu a Copa do Rei para o Barcelona também. Então a gente vê aí o time do Real Madrid nessa temporada não conseguindo entregar aquilo que entregou em outras temporadas, mas nada apaga a história que o Carlo Ancelotti fez aí no comando do Real Madrid durante várias temporadas. Então com certeza vai ser um jogo com clima de despedida muito interessante aí para a gente tentar buscar alguma coisa a favor do Real Madrid. Outro jogador que anunciou sua despedida do Real Madrid, é o Luka Modric, vai fazer seu último jogo dentro de casa frente à sua torcida. Ainda tem aquele Mundial de Clubes que vai ser realizado nos Estados Unidos, que a gente vai acompanhar aqui também no canal, e vai ser os últimos jogos do Modric pelo Real Madrid. Depois não sabe se ele vai aposentar ou se ele vai para algum outro clube para encerrar a carreira, mas também um jogador que tem uma história absurdamente vitoriosa com a camiseta do Real Madrid, e então a gente deve ter o time do Real Madrid muito empenhado em fazer um bom jogo aí para selar aí a despedida desses jogadores. Tem vários desfalques aqui, vários jogadores importantes vão estar fora, né? O Brahim Dias está fora, o Bellingham está suspenso, o Endrick está fora por lesão, Asensio está fora, Alaba está fora, Camavinga está fora, Mendy tá fora, Militão tá fora, Rodrigo tá fora, Carvajal tá fora, Rudiger tá fora, Vinícius Júnior tá fora. Então tem um time inteiro no departamento médico aqui. Escalação do Real Madrid bem alternativa aqui. Vamos com titulares aqui. Tchouaméni, Modric e Mbappé são os 3 principais aqui que a gente pode citar, né? O Valverde não é tão titular absoluto assim, a defesa é toda reserva. O goleiro também é reserva, o Courtois não vai jogar. O Brahim Dias, que é dúvida, talvez seja titular aqui frente a esse monte de desfalques aqui. Mas o Real Sociedad também não joga por mais nada no campeonato. A gente tem aqui a tabela. O Real Sociedad está na 11ª colocação. Não tem como melhorar muito a sua vida aqui em relação à tabela. Então a gente pode imaginar um jogo de boa superioridade do Real Madrid, mesmo não tendo seu time titular aqui à disposição. Claro que essa odd aqui não é uma odd tão interessante, seria bacana ali por 1,60 para a gente poder trabalhar esse back ao Real Madrid aqui contra o Sociedad, mas como eu falei para vocês, todo esse clima de despedida aí pode ser um ingrediente extra para a gente tentar buscar alguma coisa interessante nesse jogo, beleza? Depois a gente vai aqui para Leganés e Real Valladolid. O Valladolid já está sacramentado na 2ª divisão há várias rodadas. O Leganés está na 18ª colocação, precisa de uma vitória combinada com uma derrota do Espanhol aqui para poder escapar da zona de rebaixamento. Está com 37, o Espanhol está com 39, vai enfrentar o Las Palmas que está com 32, então o Las Palmas não tem mais chance de sair da zona de rebaixamento também. Já o Espanhol e o Leganés são os 2 times que brigam aqui para escapar do rebaixamento. Um dos 2 vai escapar, o Espanhol só depende de si, só depende de uma vitória.
Já o Leganés precisaria de uma vitória combinada com o tropeço do Espanhol aqui, que não vence também aqui nas últimas 5 partidas, 5 derrotas. Então a gente tem aqui um confronto em que o Leganés precisa vencer o Valladolid e contar com o tropeço do Espanhol, tá? A odd do Leganés aqui a 1,30 não é um bom preço para a gente trabalhar, também precisaria ser mais alta essa odd aqui. Trabalhar uma correção de preço em lei ao Valladolid pode ser aqui uma boa alternativa. Se você costuma trabalhar em lei com odds mais altas, aqui você vai encontrar uma boa oportunidade, porque o Valladolid também já entregou os tacos aqui no campeonato, não tem mais o que disputar, a necessidade de vitória é toda do Leganés, tá? Já no jogo do Espanhol contra o Las Palmas, a gente tem um cenário aqui que pode levar a gente a pensar no mercado de overgoals, tá? Pegando aqui as estatísticas das equipes, são duas equipes bastante vazadas aqui, né? O Espanhol tomou 51 gols, o Las Palmas tomou 59 gols. Então, quando a gente tem defesas muito fracas aí, é bem provável que a gente fique exposto numa situação aí onde as equipes percam muitos gols, os atacantes desperdicem muitas chances, né? Mas a gente tem um volume grande de chances criadas, tá? São duas equipes aqui que têm 5 derrotas nas últimas 5 partidas, então é difícil trabalhar um jogo desses. Se você for se envolver num jogo desses aqui, tome muito cuidado, porque não tem muitas alternativas de mercado. É melhor você prestar atenção em outros jogos que vai ter nesse horário aqui das 13h30, tá? Depois, passando aqui o futebol espanhol, na Itália a gente tem aqui alguns jogos que não tem nenhuma importância, porque ninguém mais briga por nada aqui, então não vou nem falar do futebol italiano aqui. Vamos voltar a falar de competições que interessam aqui. A gente tem a final da Copa da França, o PSG contra o Reims, aqui nesse jogo, onde o PSG está com odd abaixo de 1,15, está muito amassado o preço do PSG aqui. Esse jogo é importante porque o PSG, vencendo essa partida, pode consolidar a chamada tríplice coroa, né? Quando o time ganha a Copa do seu país, ganha a Liga do seu país e ganha a Liga Europeia. Então o PSG está na final da Champions League, está próximo também de vencer essa competição, já venceu a Ligue 1 na França, né? O campeonato de pontos da França, e vai enfrentar um adversário aqui bem mais frágil, né? Tá lá na 16ª colocação. O time do Reims está bem preocupado aqui com a questão de se manter na primeira divisão também, né? Precisa somar pontos aqui para se manter. Na verdade, a liga já terminou, né? Tá com 34 rodadas aqui, com 18 times, já encerrou a sua participação aqui, vai jogar, se não me engano, ainda um playoff de rebaixamento aqui para ver se mantém na primeira divisão o time do Reims. Então tem outro compromisso importante aqui para jogar. É uma equipe que fez frente ao PSG nos últimos jogos aqui. A gente teve um histórico de empates entre as duas equipes. Se a gente pegar aqui o histórico de enfrentamento entre eles aqui, ó, teve um empate em 1-1, um empate em 1-1, um empate em 2-2, e só lá em 2023 a gente teve uma vitória do PSG em cima do Reims aqui, depois empate também, empate de novo. Então é um time que consegue pelo menos empatar com o PSG aí em situações normais de temperatura e pressão. Agora, numa final dessas aqui, onde o PSG, onde é jogo único e o PSG tem esse super favoritismo aqui, talvez o mercado de goleada do PSG seja o mais provável da gente poder ter alguma coisa para trabalhar aqui, tá? Mas o destaque para esse jogo fica justamente para a possibilidade do PSG conseguir garantir aqui o seu segundo título dos 3 importantes títulos aí na temporada para um clube europeu, tá? Depois a gente tem a Copa da Alemanha, a final da Copa da Alemanha, que vai ser às 15 horas, horário de Brasília, entre Arminia Bielefeld e o Stuttgart. O Arminia Bielefeld que derrubou aqui vários times de primeira divisão, tá? O Arminia que tá, se não me engano, na 3ª divisão, tá jogando a 3ª liga da Alemanha,
subiu agora, foi campeão, vai jogar a segunda divisão da Alemanha, né, a Bundesliga 2, vai retornar à Bundesliga 2, basicamente uma equipe da segunda divisão, né, construiu aí a sua história recente, toda ela na segunda divisão da Alemanha, teve perigando aí jogar a quarta divisão até a Liga Regional da Alemanha nas temporadas anteriores, né? Um time que esteve na primeira, caiu para a segunda, caiu para a terceira e estava num descenso terrível, agora se recuperou e foi campeão da terceira liga, agora vai voltar para a Bundesliga 2 e fez uma campanha incrível aqui na Copa da Alemanha, né? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui o histórico do Arminia nessa competição aqui para ver. Eliminou o Bayer Leverkusen na semifinal, né? Então a gente não tem registros mais anteriores aqui dessa competição, mas tirou outros times grandes aqui de primeira divisão, o time do Arminia, e chegou na final para enfrentar o time do Stuttgart, que é um time que está na primeira divisão da Alemanha, mas tá na 9ª colocação aqui, vai terminar o campeonato, terminou o campeonato na 9ª colocação, o time do Stuttgart, e tem aqui a possibilidade de, vencendo essa competição, conseguir uma vaga para a Europa League. Então vale muito essa Copa da Alemanha em relação a dinheiro e em relação a uma vaga também para uma competição europeia. Aqui a gente tem um Stuttgart com vários desfalques importantes também, né? Alguns jogadores titulares do time do Stuttgart vão estar fora para esse confronto, e o time do Arminia tem apenas 2 desfalques aqui. Não é o suficiente para o Arminia ser favorito, mas eu também não acho que essa odd do Stuttgart aqui esteja justa, pela diferença que a gente tem dos times em relação ao histórico na competição, né? Pelo fato do Arminia ter vencido adversários tecnicamente bem superiores aqui, ter conseguido chegar numa final. O Stuttgart com odd de 1,48 aqui tá um pouco desregulado, teria que ser uma odd aí de 1,60 a 1,70 a odd do Stuttgart aqui, aí seria ok o favoritismo, mas se você for trabalhar esse confronto aqui, podemos ter um mercado de gols aqui interessante também. Tá muito amassado esse 2,5 aqui, com odds abaixo de 1,60, não recomendaria você trabalhar, a menos que daqui a pouco alguma das equipes abra o placar e esse jogo abra completamente. Aqui fica interessante trabalhar o over a partir daí, tá? Mas temos aqui um Stuttgart bem favorito. Talvez trabalhar um lay ao Bielefeld aqui possa ser uma boa alternativa nesse jogo aqui, ok? Depois a gente vai para Campeonato Brasileiro. A gente tem um jogo aqui que foi adiado, tá? No Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ceará seria nesse sábado, não sei quando vai ser, não sei para que data foi transferido, mas temos aqui 3 confrontos interessantes. O primeiro deles, Fluminense e Vasco, clássico carioca. A odd do Fluminense está um pouco amassada aqui a 1,73, deveria estar, na minha visão, aí perto de 1,90 pelo menos. Acho que o Fluminense é favorito, mas não tanto, né? A equipe do Vasco melhorou depois da chegada do Fernando Diniz, então a gente tem aqui um jogo onde podemos imaginar um confronto mais over, justamente por causa da mudança de filosofia do time do Vasco, né, que vinha de um trabalho aí do Carille, que era um estilo de treinador muito mais fechado, né, muito mais focado em manter resultados de curta vantagem. Então a filosofia de jogo do Fernando Diniz ela é bem diferente, ela traz um time aí muito mais ofensivista e nesse sentido também muito mais oferecendo espaços para o adversário jogar, né? Então a gente tem aqui a possibilidade de ter um jogo muito mais franco entre as duas equipes, que nos leva para um mercado de over goals aqui. A linha de referência aqui, o over 2,5 está pagando 2,25, então acho interessante a gente cogitar trabalhar o mercado de gols nessa partida aqui, e também alguma coisa a favor do Fluminense, mas precisaríamos de um preço melhor aqui para poder trabalhar alguma coisa a favor do Fluminense,
podemos ter um jogo aqui com odds mais lateralizadas se esse mercado aceitar esse preço de favorito do Fluminense aqui. Então o mercado pode segurar um pouco, o que faz com que não seja tão interessante trabalhar a correção de preço. A gente no Match Odds buscaria por um gol daí nessa situação, né? Então mercado de over goals passa a ser interessante nesse jogo aqui para a gente tentar buscar alguma coisa, visto que o Vasco é uma equipe hoje com outra formatação que deixa bastante espaços, e o Fluminense também é um time que gosta de jogar com a posse da bola, um time que joga para frente. Então a gente pode ter aqui um cenário de jogo para over entre Fluminense e Vasco, clássico carioca. Depois a gente tem no mesmo horário São Paulo e Mirassol. Aqui a gente tem um cenário diferente, porque o Mirassol ele é basicamente um franco atirador no campeonato. Ele é uma equipe que não tem muita responsabilidade quando o time joga sem tanta carga, sem tanto peso, assim, não tem a responsabilidade de fazer uma grande campanha, como no caso o São Paulo teria, né? Então é um time que joga mais solto, é um time que joga para frente, mesmo fora de casa tem um retrospecto interessante, né? Como é um time que não tem um fator local muito pesado, não vai fazer tanta diferença quando joga como visitante, não sente tanto o peso de ser visitante aqui o time do Mirassol. Já o time do São Paulo tem tido algumas dificuldades aqui, né? Conseguiu nas últimas partidas aqui, se a gente pegar a análise recente aqui do São Paulo, venceu o Náutico na Copa do Brasil, já tinha vencido no jogo de ida, venceu também no jogo da volta, ganhou do Grêmio de virada, um empate contra o Libertad pela Libertadores, uma derrota no clássico contra o Palmeiras, até aqui nada de fora da curva, até porque o Palmeiras é o líder do campeonato aqui. Venceu a Alianza Lima, empatou com o Fortaleza, então tem tido aqui uma trajetória interessante até o time do São Paulo. Nas últimas 10 partidas, apenas uma derrota para o time do Palmeiras, empatou alguns jogos que poderia ter ganho aqui, mas está conseguindo fazer um campeonato interessante até aqui. O time do São Paulo pode melhorar, obviamente, a sua condição no campeonato, deixou perder alguns pontos importantes aí dentro de casa, inclusive em jogos que poderia ter ganho e acabou empatando, né? Mas contra o Mirassol, o São Paulo naturalmente é favorito, não para tanto favoritismo, eu acho até. Acho que essa odd do São Paulo aqui ela deveria estar perto de 1,80 aí, pelo menos, tá? Levando em consideração a campanha que o Mirassol vem fazendo. O Mirassol também vem fazendo um campeonato interessante até, como eu falei, é um time que não tem tanta responsabilidade, então joga muito mais solto aqui e já tirou pontos de equipes maiores aqui do futebol brasileiro. Conseguiu vencer do Corinthians, conseguiu empatar fora de casa contra o Atlético Mineiro, conseguiu vencer o Grêmio, né? Venceu o Grêmio inclusive por um placar de 4-1 aqui, conseguiu empatar com o Internacional no Beira-Rio, um resultado também importante aqui para o time do Mirassol. Então é uma equipe que vai tirar ponto de times maiores aqui ao longo do campeonato, e o São Paulo tem que ficar de olho. Não acho que seja um jogo interessante para over esse aqui. A gente vai ver alguns jogos no Campeonato Brasileiro bem mais fechados, bem mais difíceis da gente procurar a linha boa para gols aqui. Então acho que essa odd aqui de 2,25 para o over 2,5 não tá valendo tanto. Só iria me expor nesse mercado aqui se a gente tivesse até os 15 minutos, pelo menos, o placar aberto, de preferência pela equipe visitante. Aí sim a gente tem um cenário melhor para trabalhar gols, tá? Mas durante o jogo aqui, podemos pegar um lay Mirassol aqui, se o São Paulo entrar bem no jogo, entrar com mais volume, com mais posse de bola aqui, pode ser interessante essa correção de preço do time visitante aqui. Depois a gente tem Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro, que jogando em casa vai muito bem no campeonato. Se a gente pegar aqui o histórico do time do Atlético Mineiro, a gente vai ver que dentro de casa o time se comporta muito bem. Passou pelo Maringá com folga na Copa do Brasil. Empatou com o Cruzeiro recentemente fora de casa também, com o mando do Cruzeiro. Venceu o Caracas por 3-1 pela Libertadores, venceu o Fluminense dentro de casa também por 3-2, perdeu para o Iquique fora de casa, um resultado fora da curva aqui na Libertadores, venceu fora de casa o Juventude, empatou com o Maringá na Copa do Brasil, empatou com o Mirassol por 2-2, o Mirassol, como eu falei aqui também,
outra vez tirando ponto de time da parte de cima lá da tabela, venceu o Botafogo jogando dentro de casa, então tem feito bons confrontos como mandante aqui o time do Atlético Mineiro. Então tem também o seu favoritismo aqui. Aqui eu acho que é um favoritismo justo, essa odd aqui está dentro daquilo que a gente pode esperar. A fase do Corinthians, ela também é uma fase interessante. Aqui a gente vê o Corinthians na 8ª colocação do campeonato. Como visitante, vamos ver aqui como é que o Corinthians vai. Como visitante, venceu o Racing Montevidéu pela Libertadores, perdeu para o Mirassol, empatou com o América de Cali em casa, venceu o Inter, mas foi dentro de casa, venceu o Novo Horizontino pela Copa do Brasil fora de casa por 1-0, perdeu fora de casa de goleada para o Flamengo. Então, como visitante, o Corinthians não é um time tão sólido, não é um time tão consistente, né? E tem alguns desfalques importantes também o time do Corinthians aqui. O Rodrigo Garro é o principal deles, o Gustavo Henrique também desfalca o time, mas o principal desfalque é o Rodrigo Garro. Tem aí o Memphis Depay, não sei se vai estar à disposição aqui, mas se tiver condição, provavelmente vai para jogo, né? O Yuri Alberto, que é o principal jogador hoje do time do Corinthians, vai estar à disposição, então é um jogador aqui que pode fazer a diferença, mas aqui a gente tem uma possibilidade melhor para poder operar para o lado do favorito, aqui para o lado do Atlético Mineiro, que tem um bom retrospecto jogando dentro de casa e tem dado leitura para a gente poder trabalhar a favor deles aqui. Se o time tiver a mesma postura dos últimos jogos aqui, pode ser interessante um back ao Atlético Mineiro nesse jogo. Beleza? Tá feita a análise aí então para vocês, pessoal. Lembrando sempre que eu tô sempre com o apoio da Superbet aqui no canal. Se você não tem conta, é só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Lembrando sempre, conteúdo para maiores de 18 anos, de acordo com a portaria do Ministério da Fazenda que vocês estão vendo aí na tela também. Jogue sempre com responsabilidade. Valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!